Olá, bom dia. Hoje estreia este novo espaço do jornalismo da TV Globo. Todos os dias da semana temos um encontro marcado para falar do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Pela manhã, comigo, logo depois do Mais Você, à tarde com Fátima Bernardes, antes de Malhação. E também aos sábados e domingos de tarde. Então sejam bem-vindos ao Globo Notícia. Começamos com as informações do Vaticano. Foi decidido agora há pouco. O corpo de João Paulo II será enterrado na sexta-feira, dia 8 de abril, na cripta da Basílica de São Pedro. Ilse Scamparini. O povo poderá ver o corpo do Papa somente a partir das 6 da tarde, hora da Itália, 1 da tarde, hora de Brasília. Mas a fila dos peregrinos se formou já nas primeiras horas da manhã. Às 5 da tarde, o corpo deve ser transferido da Sala Clementina, no Palácio Apostólico, para a Basílica de São Pedro. A reunião da congregação de cardeais acabou agora há pouco. O Papa será enterrado na sexta-feira, nos subterrâneos da Basílica de São Pedro, e a cerimônia fúnebre deve começar às 10 da manhã. O Vaticano acaba de informar que o Papa não deixou um testamento, portanto deve continuar em segredo o nome do cardeal in pectore. Se isso fosse revelado, o conclave contaria então com 118 cardeais e não 117. Muitos acreditavam que esse cardeal in pectore fosse o secretário particular do Papa, o bispo polonês Stanislaw Dziwisz. Outros pensavam que podia ser um bispo chinês ou até russo que tivesse sofrido perseguição político-religiosa no país de origem. E por isso a nomeação teria sido feita em segredo no último consistório. Sandra. Ok, Ilse, vamos a Brasília ao vivo com Poliana Brita. Poliana, já se sabe quando o presidente Lula viaja para o enterro do Papa? Sandra, o Palácio do Planalto ainda não divulgou os detalhes sobre a viagem do presidente. O governo brasileiro esperava a informação do Vaticano sobre a data e a hora do enterro do Papa, que saiu agora há pouco. Hoje cedo, em seu programa de rádio, Lula convidou os cardeais brasileiros e os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal para irem com ele a Roma. Sandra. Obrigada, Poliana. Agora, notícias do Brasil. São Paulo ainda vive os transtornos do temporal que atingiu toda a cidade esta madrugada. Fábio Turci. 14 pontos de alagamento foram registrados na cidade de São Paulo, da madrugada até o começo da manhã. A região mais atingida foi essa, no limite da capital paulista com o Taboão da Serra. Várias ruas ficaram alagadas, condomínios também foram atingidos. Carros tombaram pela força da água. No início da manhã, os moradores começaram a limpar as casas. Na zona oeste de São Paulo, um casal que teria sido arrastado pelas chuvas está desaparecido. O trânsito também ficou complicado, principalmente no acesso à cidade de São Paulo pela rodovia Regis Bittencourt, que já registrava no início da manhã pelo menos 3 quilômetros de congestionamento. Sandra. Ok, Fábio. No Rio, a Polícia Federal e a Secretaria de Segurança se reúnem daqui a pouco para aprofundar a investigação sobre a chacina que matou 30 pessoas há 4 dias. Ontem, o ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, anunciou que a Força de Segurança Nacional, formada por policiais de elite de vários estados, desembarca no Rio de Janeiro nos próximos dias. O Globo Notícia termina aqui. Voltamos a qualquer momento e nos encontramos logo mais no Jornal Hoje. Até lá. Olá, boa tarde. A partir de hoje nós temos um novo encontro aqui no Globo Notícias, sempre antes de Malhação. Um novo horário para você ficar sabendo de tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E vamos começar com o velório de João Paulo II, que foi aberto ao público agora à tarde. William Bonner está no Vaticano e fala ao vivo por telefone. Boa tarde, William. Boa tarde, Fátima. Boa tarde, Brasil. O que nós vimos hoje foi uma das cenas mais emocionantes da vida de um jornalista e de um cidadão. Nós vimos a Praça de São Pedro simplesmente lotada de fiéis desde muito cedo, gente que estava esperando para ver o Papa de perto. Essas pessoas assistiram em telões na praça a uma cerimônia maravilhosa do traslado do corpo do Palácio Apostólico até que chegasse à frente da Praça de São Pedro, onde todos puderam aplaudir emocionados aquela cena. E em seguida, quando o corpo foi para a Basílica de São Pedro, as portas foram abertas e finalmente todos tiveram a oportunidade de visitar, ou pelo menos tentar, porque a fila é muito grande. Foi um dia inesquecível para a história da igreja e para todos que estiveram aqui. Fátima. Obrigada, William. A Cruz Vermelha socorreu 50 pessoas que passaram mal nessa fila por causa do calor. E durante todo o dia chegaram cerca de 500 ônibus com fiéis, principalmente da Polônia e do leste europeu.
O cardeal arcebispo do Rio, Dom Eusébio Scheid, acabou de embarcar para Roma. Ele está no aeroporto para participar do conclave que vai eleger o novo Papa. O de Salvador, Geraldo Magela, começa a viagem daqui a pouco, às 6 da tarde. Vamos ao vivo a Nova York com a repórter Heloísa Vilela. Boa tarde, Heloísa. Os Estados Unidos não são um país de maioria católica. Como é que a população reage? Como é que repercute entre a população essa notícia? Fátima, os americanos têm o segundo maior número de cardeais no conclave que vai escolher o próximo Papa. E a imprensa aqui tem dado o maior destaque à morte de João Paulo II. Os principais jornais editaram cadernos especiais sobre a vida dele. 3 livros dedicados a João Paulo II passaram a integrar a lista dos 10 mais vendidos em uma livraria virtual. E 2 das maiores editoras já anunciaram a publicação de novos livros sobre o futuro do Vaticano. Nas Nações Unidas, hoje, o Conselho de Segurança fez um minuto de silêncio em homenagem ao Papa. Fátima. Obrigada, Heloísa. A cobertura completa sobre o velório do Papa está no Jornal Nacional. No Rio, 4 dias depois da maior chacina do estado, os comandantes dos batalhões da Polícia Militar na Baixada Fluminense se reuniram e mudaram a forma de atuação. A partir de agora, haverá um controle centralizado sobre a ação das patrulhas na região. O comando-geral quer saber exatamente onde cada uma está agindo. 4 PMs acusados de participar do massacre estão presos e 7 detidos administrativamente, entre eles um tenente. A cidade de São Paulo não teve tempo de se recuperar do temporal da madrugada que deixou uma pessoa morta e 2 desaparecidas. À tarde, voltou a chover forte. Nas últimas 24 horas, choveu o equivalente à média de todo o mês de abril. Há vários pontos de alagamento, como a gente pode ver. O trânsito está pior do que o habitual e o número de acidentes também cresceu. Neste engavetamento que você vê aí, 2 pessoas ficaram feridas. Por hoje é só. O Globo Notícia volta amanhã depois do Mais Você com Sandra Nemberg, comigo à tarde, antes de Malhação. Um bom fim de tarde e até daqui a pouquinho no Jornal Nacional.